Graça e paz, queridos. Que noite abençoada. Que noite feliz de poder estar aqui com vocês novamente, poder estar aqui com a minha amada igreja. É um momento muito especial para mim, queridos, poder voltar aqui a esse lugar, poder ver a minha igreja, esse ambiente de adoração. E o meu coração realmente palpita mais forte quando eu estou aqui. Esse lugar para mim é um lugar de refúgio. Por isso hoje eu me sinto realmente aqui debaixo das asas do Altíssimo quando eu estou nessa casa. Infelizmente a gente não pôde ainda voltar aos nossos cultos presenciais, mas há tempo para tudo debaixo do sol. Ainda é momento de se resguardar, de cuidar dos nossos irmãos. Um dia a gente estará de volta aqui em nome de Jesus, celebrando a palavra de Deus. Mas eu queria, de forma também muito carinhosa e especial, agradecer primeiramente a minha amada igreja, por todo o carinho, todo o amor derramado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida da minha cunhada, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivenciando. Têm sido os dias realmente de lágrimas, de choro, mas o Espírito Santo, a presença dele tem invadido a nossa casa. E eu louvo a Deus por cada oração, por cada mensagem que vocês estão enviando, por cada versículo, pelo carinho derramado sobre os meus filhos, cuidado com ele, pelo cuidado com a minha esposa, pelo cuidado com minha mãe. Alguns irmãos estiveram na casa da minha mãe. E eu agradeço, querido, do fundo do meu coração. Me falta até realmente palavras para agradecer tanto carinho derramado em nossas vidas. Mas eu queria deixar uma palavra para vocês do fundo do meu coração. Nós estamos vivenciando tempos difíceis de choro, mas a presença do Senhor tem sido sobrenatural na nossa vida e na minha casa. E hoje, poder estar aqui é sobretudo também poder estar nas asas do Altíssimo, poder compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, é porque Deus tem dado graça e tem dado força para a nossa caminhada. Obrigado, queridos. Obrigado à minha amada igreja Batista no Satélite por tudo que vocês tem feito em favor de nós. Eu queria compartilhar com você nessa noite um texto especial, uma narrativa escrita por Lucas e foi escrito na primeira pessoa. A impressão que nós temos quando a gente compartilha esse texto e lê é que Lucas estava presente nesse barco e parece que ele tinha um caderninho anotando todos os detalhes dessa história e desse acontecimento. Por isso, por favor, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, irmãos. Você como crente batista que vá lá, pega a sua Bíblia, acompanhe comigo o texto muito rico, uma história verdadeira. E é nessa história que nós vamos caminhar nessa noite. Fica lá em Atos, capítulo 27. Eu vou dar um tempinho para que você encontre a sua Bíblia. É muito importante que você esteja acompanhando a narrativa dessa história. Atos, capítulo 27. E o texto, então, diz assim, nós vamos acompanhar a partir aqui do versículo 6, e eu explico a narrativa a todos os amados irmãos. Versículo 6, ali o centurião encontrou o navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Canido, não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários. Nós navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois havia passado o jejum. O jejum era um período do ano. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas, disse Paulo. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar no inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno.
Esta era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Mas pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, diz a palavra de Deus. Versículo 16. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga do navio. No terceiro dia, lançaram fora as próprias mãos e a armação do navio, não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus, a quem pertence, a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Amém, queridos? Vamos aprofundar então nesse texto. É uma narrativa muito profunda. Ela vai até o versículo 44. Mas eu queria resumir para você, para que você entenda a realidade a que Paulo vivera nesse contexto, narrado por Lucas. Queridos, é nessa hora que nós entendemos então e aprendemos com Paulo, um pouco mais com Paulo, quando Paulo faz aqui a sua última viagem, nesse caso, uma viagem de Jerusalém para Roma, sendo ele ameaçado, sendo ele perseguido em Jerusalém, pelo fato de simplesmente propagar o evangelho, propagar aquele que vencer a morte, o Cristo ressurreto, que era escândalo para os judeus e uma afronta para então os romanos. E ele, sabendo então que poderia ser julgado e morto ali, sem direito a nenhuma defesa em Jerusalém, então ele se fez valer de ser um cidadão romano. E aí Paulo, sobretudo, sabendo que precisava cumprir a sua missão, pediu para que ele fosse levado a julgamento em Roma. E é nesse contexto que ele foi atendido, e agora Paulo sendo levado cativo, prisioneiro, pela guarda romana, pelo centurião, e aí eles fizeram então essa longa viagem, que é narrada no capítulo 27 inteiro de Atos. Então Paulo, agora nesse momento do texto, ele enfrenta um momento muito difícil da sua jornada como servo, e agora servo do Senhor. E eu queria, mais uma vez, te chamar a atenção, e vamos perceber e aprender com Paulo, como ele lidava, como ele passava pelas circunstâncias adversas da vida. Mais uma vez, eu convido então Paulo a estar nos oferecendo o banquete
de uma experiência profunda. E eu queria te convidar, aonde você está na sua casa, para que você permitisse que Paulo seja hoje um conselheiro da sua vida, assim como eu fiz. E nesse momento, deixa Paulo entrar na sua casa com todos os seus conselhos e experiências, e que você aceite então essa palavra no seu coração, e que possamos aprender com Paulo a lidar com as circunstâncias adversas das nossas vidas. Vamos orar por isso então, queridos. É importante que o Espírito Santo esteja nesse momento conduzindo o seu coração a uma direção de entendimento da sua palavra, para que a palavra encontre morada na sua casa, para que a palavra de Deus possa encontrar um cantinho especial e com isso você possa se fortalecer nela. Amém? Vamos orar juntos? Pai amado, Pai querido, nós estamos reunidos aqui, Senhor, nessa noite, primeiramente para agradecer a Tua bondade, a Tua fidelidade que tem nos cercado, Pai. Obrigado, Deus, porque em meio à tempestade nós conseguimos ouvir a Tua voz. E nessa noite, de maneira muito especial, eu queria rogar e pedir pela vida dos irmãos que estão nos seus lares, por cada família dessa igreja, por porventura aquele irmão, ó Deus, que esteja me ouvindo em outro estado, em outra cidade, que o Teu poder, a Tua graça possa, Deus, alcançar cada coração, que a Tua palavra possa encontrar morada, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa encontrar um canto muito especial para ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, acampa Teus anjos, ó Deus, derrama a Tua graça sobre cada vida, por cada membro dessa igreja e os irmãos que estão nos acompanhando, aonde quer que esteja. Obrigado, Deus, porque eu estou aqui, sobre a Tua proteção, sobre o Teu cuidado. É muito gratificante para mim poder voltar à Tua casa e ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que eu possa então diminuir na Tua presença e Teu Espírito, Deus, cresça e apareça através de mim. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, essa narrativa dessa história é uma história muito rica, como eu acabei de dizer a você, mas o desenvolvimento, o desenrolar de tudo isso nos leva a uma questão e alguns aprendizados muito importantes para as nossas vidas. E o primeiro conselho, a primeira lição que eu consigo extrair desse texto, olhando para essa narrativa, olhando para tudo que Paulo ali vivenciara, passando por mais uma tempestade, de muitas que ele passou, é o fato de Paulo, em meio da tempestade, ele dar o conselho àquela igreja, ele dá o conselho, na verdade, àqueles navegantes, mas eles não ouviram. Então, se eu pudesse dar um título, eu diria que uma grande lição que Paulo nos ensina, que tem tempestades que passamos em nossas vidas por não escutar os bons conselhos. Preste muita atenção. Há tempestades em nossas vidas que passamos por não dar ouvidos aos bons conselhos. Volta com o texto para mim, olha para o texto para que você entenda isso. No versículo 10, Paulo diz então a esses navegantes, aos tripulantes desse navio: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto, do dono do navio. Em outras palavras, queridos, Paulo diria: olha, eu já vivi, eu já viajei demais, eu já andei de navio, eu sei enfrentar tempestades, eu já passei por tempestades em minha vida. E eu sei, queridos, que esse momento não é o momento certo para essa viagem. Mas o que acontece? Acontece que o piloto, o soldado, não ouve o conselho de Paulo. E uma das lições que a gente consegue extrair, então, desse texto, é que em muitas situações difíceis de nossas vidas que passamos, certamente são por consequências de nossas escolhas,
de nossas escolhas erradas. Eu posso acrescentar a você, queridos, certamente, que tudo isso que nós estamos passando e vivenciando nesse mundo hoje, enfrentando, queridos, esse Covid, certamente não resta dúvida que por falta de obediência, por falta, ó Deus, de escutar a voz de Deus, por falta, ó Deus, então de santidade, por culpa do pecado, muitos estão sendo, queridos, contaminados, infectados, também por muita ignorância. Muitos nem deveriam estar passando por isso, mas por falta de ouvir os conselhos, de obediência, de pura ignorância e desobediência, estão vivenciando essa tempestade. Por muitas vezes em nossas vidas, a tempestade chega, a dificuldade chega, porque nós não damos ouvidos aos bons conselhos. Foi assim, na verdade, desde o início da humanidade. Foi assim no Jardim do Éden, por exemplo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, a narrativa diz que Jesus ordenou, o Senhor ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas adivinha só o que Adão e Eva escolheram fazer. Queridos, às vezes por consequência da nossa desobediência é que a tempestade chega. Mas às vezes as consequências elas chegam logo, mas às vezes elas demoram um pouquinho a chegar. Como nesse contexto aqui narrado, no versículo 13 a 15 do texto, os marinheiros achavam que tinha conseguido chegar o que desejava, na verdade manobrar, né, aonde queriam chegar. Mas diz o texto que, mas um pouco depois, um pouco à frente, eles perceberam que, na verdade, eles estavam navegando direto para a tempestade. E diz a história, no versículo 13 ao 15, acompanha, que eles ficaram, então, à deriva, sem direção. Às vezes, queridos, a consequência chega logo das nossas escolhas. Às vezes demora mais um pouquinho, mas como já diria o velho sábio, a mais pura verdade é que pode durar um dia, uma noite, mas um dia a conta chega. E não é por falta de conselhos, não é por falta, queridos, de palavra, porque muitas vezes nós entramos à deriva e ficamos sem rumo e sem direção em nossas vidas pelo simples, queridos, simples motivo de não dar ouvidos aos conselhos, na verdade aos bons conselhos. Paulo tinha advertido, não é isso? Paulo advertiu, o tempo está errado, esse tempo de viagem não seria bom viajar agora, na verdade. E eu fico pensando quantas vezes Jesus, com a sua palavra, com os ensinamentos, nos orienta e nos direciona a escolher o bom tempo, uma boa viagem, o momento certo para conduzir os nossos barcos. Mas por escolhas próprias, por motivos particulares, nós escolhemos e acolhemos os maus conselhos. E a pergunta que eu faço para mim e para você, diante desse texto, dessa narrativa tão simples, mas que nos ensina muito, qual tem sido, queridos, o resultado das suas escolhas? O que você tem colhido na sua vida através das suas escolhas? Mas tem algo muito profundo diante disso. Só tomem cuidado para que você e eu não culpem a Deus pelas nossas escolhas. E uma das coisas mais sábias que você poderia fazer ao invés disso era pedir sabedoria para com Deus, para que você aprenda com a tempestade. Já diria alguém, não desperdice a sua tempestade. Mas o interessante é que, mesmo diante de tanto pecado, de tantos erros que essa humanidade tem cometido, o Senhor deixou o antídoto para tudo isso. Lá em 2 Crônicas, por exemplo, capítulo 7 ao 14, o Senhor diz assim:
E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, ainda nos deixou o antídoto para a cura dessa humanidade, para as nossas falhas. Essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com você. Uma segunda lição muito profunda desse texto, eu poderia dar o título dela de "E quando o sol e as estrelas não aparecem?". Acompanha comigo, versículo 19 do texto. Versículo 19 e versículo 20. A palavra de Deus diz assim: no terceiro dia lançaram fora as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. E ele finaliza dizendo: finalmente perdemos toda a nossa esperança de salvamento. Amados, é muito importante que vocês nesse momento se coloquem na posição estratégica dessa tripulação e percebam a profundidade, a dificuldade que eles estavam atravessando nesse momento. Imagine você em alto mar, ali vivenciando uma tempestade, invadindo o barco, a tormenta, o medo, o pavor que eles estavam passando, e como diz no texto, queridos, atravessando uma grande tempestade, sem ver o sol, nem as estrelas para guiarem. E diz no texto que eles perderam toda a esperança de sobreviver. Eu queria destacar essas três situações que esses homens passaram em meio a essa viagem. Percebam comigo, queridos. Diz no texto que eles estavam muito tempo sem ver a luz do sol para aquecer, e já não havia mais as estrelas para guiar. E acabou então a esperança. Preste atenção nisso. Não havia mais luz do sol para aquecer, não havia mais as estrelas para guiar, porque era muito comum, à época principalmente, não havia GPS, não havia mapas, e certamente eles viajavam pela experiência de poder seguir, ser conduzido pela direção das estrelas, mas já não havia estrelas para guiar, já não havia o sol para aquecer, e agora acabou, diz no texto, acabou a esperança. Será que você consegue entender o tamanho dessa dificuldade que eles estavam passando? Sem sol, sem estrelas, à deriva na tempestade. E diz um texto, e assim acabou a esperança. E quando ele diz acabou a esperança, o significado dessa palavra significa entregar os pontos, soltar o leme, entregar-se à correnteza da maré e, sobretudo, desistir. Não havia mais sentido lutar contra a tempestade. Queridos, por muito menos que isso, por tempestades menores, muitas pessoas têm perdido a sua fé. Muitas pessoas têm perdido a sua esperança, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivenciando. Tem muita gente lá fora, queridos, até mesmo dentro da igreja, sem propósito, sem direção, à deriva no mar, sem saber aonde vai chegar. E é muito importante que você perceba o tamanho dessa dificuldade que Paulo estava mais uma vez enfrentando. Sem estrela, sem sol, e faltar a esperança para aquelas vidas. Há muita gente por aí, há muita gente sem sentido, à deriva. Nós precisamos estar atentos a essas pessoas. Uma terceira e última lição
desse texto, ou dessa palavra, Paulo tem confiança absoluta no Deus da vida dele e no propósito para a sua vida. Paulo certamente, queridos, tinha muita confiança, e uma confiança absoluta no Deus da vida dele e no propósito dele para a sua vida. Acompanhe comigo no versículo 22. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, diria Paulo, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Versículo 25, assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como ele foi dito. Uma das grandes verdades desse texto, querido, é que Paulo, vivenciando e vendo com os olhos que todos estavam ali abatidos com muito medo, como diz no texto. O primeiro destaque é que ele se levanta como uma voz profética. Percebam isso, Paulo se levantou e dizendo: Deus me falou, tenham coragem, vamos nos salvar. Paulo não esmureceu, Paulo ficou de pé e ele conseguiu levantar em alta voz, certamente sendo usado por Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo boca profética do Senhor, dizendo: Deus me falou, tenham coragem, nós vamos nos salvar. Eu tenho dito isso aonde quer que eu passo. Nós somos o único povo que sabe o final da nossa história, queridos. A palavra de Deus diz que ele venceu o mundo e assim nos fez vencedor. Queridos, é muito importante que você guarde isso no seu coração. Nós já sabemos o final da nossa história. Um dia ele voltará para nos resgatar. E nós vamos subir com ele, com glória e poder, através da sua graça e majestade que nos cercou. E Paulo, sendo boca profética em meio à tempestade, disse: tenham coragem, nós vamos nos salvar. E foi exatamente isso que diz no texto, versículo 36, e foi exatamente isso que eles fizeram. Eles obedeceram, ouviram a voz de Paulo, então eles se animaram, eles acreditaram nessas promessas que Paulo então ali gritava com tanta força e verdade. Queridos, em outras palavras, é como Paulo tivesse dito àquele povo, dizendo: eu disse essas coisas para que creiam em mim. Vocês tenham paz. Ele diria: neste mundo vocês terão aflições, contudo tende bom ânimo, eu venci o mundo e assim fiz de vocês vencedores. Em outras palavras, Paulo estava conduzindo aquele povo a crer que no meio da tempestade, no meio da aflição, eles tivessem bom ânimo, porque a viagem estava garantida. Quando Jesus convida aqueles discípulos para atravessar aquele mar, Jesus convida dizendo: passemos para o outro lado. Isso significa que Jesus já sabia o que ia acontecer. Tudo estava num controle. Tudo estava sob o olhar de Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que quando aqueles discípulos estavam atravessando ali aquele mar, para a outra margem, eles seriam atingidos por uma tempestade. Mas a propósito, Deus estava no barco. E quando Deus está presente, o milagre acontece. Queridos, talvez seja exatamente isso que Deus esteja convocando a igreja nesse momento de pandemia. Talvez seja exatamente isso, certamente, que Deus está esperando de mim, de você e da sua igreja. Que a gente traga e seja essa boca profética para esse tempo, para essa nação. Enquanto muitos estão desesperados, perderam a sua esperança, que sejamos então a boca que abre e diga: tenham coragem, se levante,
Não parem de marchem. O mundo está precisando, queridos, ouvir a boca profética da igreja, conduzindo essa nação, conduzindo esse mundo, dizendo: levante, não percam a esperança, Ele é a esperança, Ele já venceu o mundo, e é exatamente isso que Deus está nos convocando a fazer, ficar de pé, em meio à tempestade, ser como Paulo, obedecer à voz de Deus e acreditar nas suas promessas. Quando eu olho para esse texto, eu vejo um homem que passara por tanta dificuldade, por grande tribulação, já não via sol, já não via estrela, tudo estava aparentemente perdido, mas esse homem consegue levantar e ouvir a voz de Deus, dizendo: levantem, tenham coragem para enfrentar. E nós precisamos ser, queridos, como servos do Senhor, crentes na certeza que tudo no final dará certo, para conduzir a esse mundo a voz, a esperança que tanto eles procuram. Mas eu queria terminar com uma última lição e o último aprendizado desse texto. E esse realmente me chamou muito a atenção. Nem tudo termina do jeito que nós queremos. Essa frase realmente nos conduz a uma certeza absoluta. Deus, na verdade, nós fazemos os nossos planos, mas a palavra final vem de Deus. Versículo 22, acompanhem comigo, por favor. A gente acabou de ler, mas eu queria destacar uma frase. Talvez tenha passado despercebida aos seus olhos. Diz assim no versículo 22: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Eu fico tentando imaginar, queridos, Paulo abrindo a boca e dizendo isso aos tripulantes: olha, preste atenção, não tenham medo, tenham coragem, o navio será destruído, totalmente destruído, mas nós vamos vencer, nós vamos sobreviver. É um pouco confuso isso. Realmente não dá para entender, queridos, quando a gente lê de primeira e eu escuto alguém dizendo: olha, vai ser tudo destruído, o navio vai quebrar, nós vamos estar à deriva no mar, nadando, mas nós não vamos morrer. Percebo que, de certo modo, quando a gente olha para esse contexto, a gente aprende uma lição muito importante para as nossas vidas. Percebam que, mesmo Deus estando no processo, a tempestade chegou. Mesmo Deus tendo um propósito na vida de Paulo, ele passara por grande tribulação. Mesmo Deus estando no processo da caminhada daquele homem, percebo que a tempestade quebrou o barco. Como diz no texto, o barco foi destruído. Queridos, eles até iam chegar ao destino, mas sem o navio. Será que a gente aprende com isso? Que nem tudo em nossas vidas é do jeito que nós queremos. Ele iria chegar, mas sem um barco. O barco seria destruído. Deus tinha um propósito para aquela viagem. A tempestade iria quebrar o navio, mas eles iam chegar até o seu destino. No dia 21 de março, mais ou menos 29 dias, eu acho que completam hoje, eu vi um barco se quebrar. Eu vi uma tempestade invadir a minha casa, e por alguns momentos eu olhava para a missão e eu disse para Deus: mas como nós vamos chegar se o barco se quebrou? E a sensação que eu tive talvez seja mais ou menos o que esses homens estavam passando. É que eu estava em alto mar, tudo parecia sem sentido,
a dor apertava o meu peito e a sensação era de não conseguir navegar. Naquele dia, no domingo à noite, após assistir o culto dessa igreja, eu recebo a dolorosa notícia que o irmão acabara de falecer. E foi assim que eu e a minha casa nos despedimos do pastor José Leonel dos Santos Silva. Nosso nome era bem parecido, só trocava o primeiro nome. E esse homem, queridos, ele não foi só um irmão para mim. Esse homem, ele foi um encorajador, ele foi um amigo, ele foi um professor, ele foi um ajudador na minha vida. Eu posso dizer a você com toda a convicção, um ar que eu respiro, esse homem era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, assim como Barnabé foi. Inclusive, ele lançaria, um livro contando a narrativa de Barnabé. Ele sempre dizia que o que chamava muita atenção na vida de Paulo era o fato dele ter um ajudador, um encorajador por trás da história. E esse homem foi Barnabé. Então ele escreveu um livro sobre isso. Esse livro seria lançado esse ano, já está publicado, já está editado, na verdade. E a gente vai fazer isso em homenagem ao meu irmão. Mas ele gostava muito da história desse homem. E quando eu olho para a vida de Barnabé, eu enxergo a vida do pastor José Leonel. Como eu disse a você, ele foi um encorajador, ele foi um sustentador, ele acreditou em mim, queridos. Muitas pessoas confundem, na verdade, quando acham que ser cheio do Espírito Santo de Deus é falar em línguas, é profetizar. Na verdade, queridos, ser cheio do Espírito Santo de Deus é testemunhar, é exalar os frutos do Espírito Santo. Foi exatamente isso que esse homem, o pastor José Leonel, meu amigo, fez durante muito tempo da sua vida. Certamente, o pastor José Leonel era um homem que tinha alguns defeitos, mas de longe, queridos, de longe, as suas qualidades encobriam os seus defeitos. E onde quer que ele tocava os pés, lá se encontrava e se testificava um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como todo mundo sabe, o pastor Leonel era um homem por natureza missionário. Desde muito jovem ele entregou seu coração a missões. E como ele diria, algumas frases que marcaram a minha caminhada, que marcaram a minha vida, ele costumava dizer assim em casa: missões se faz comigo e semigo. O que ele queria dizer é que a missão deveria continuar. Uma outra frase muito célebre que todos conhecem, que o pastor Leonel costumava dizer: missões se faz com vontade, missões se faz sem vontade, missões se faz pedindo a Deus que me dê vontade de fazer missões. Eu compartilhei aqui com o Murilo que essa semana eu estava no quarto da minha mãe com ela e eu encontrei um segundo livro que ele iria publicar esse ano. E o título do livro é o seguinte: Engula o choro em missões. Olha como isso mexe com a gente. E eu lembro que nesse dia era um dia triste, um dia que eu estava cansado, me sentindo um pouco abatido. E quando eu vi a capa daquele livro dizendo, meu irmão dizendo, engula o choro em missões, meu coração naquele momento palpitou e eu entendi a mensagem de Deus para o meu coração. Engula o choro em missões. Queridos, a verdade é que a tempestade sempre há de chegar em nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Uma outra verdade, que por mais que as estrelas e o sol estejam encobertos pela tempestade,
Acredite, queridos, o sol e as estrelas continuam a brilhar lá no alto. Por mais que o barco afunde e venha se destruir, se Ele prometeu, a viagem está garantida em Cristo Jesus. Acredite. Queridos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aonde quer que nós andarmos. Eu seguirei a minha missão, mesmo chorando, meio às lágrimas, com dor no coração, com a ajuda do meu amigo Paulo, com a ajuda dos meus conselheiros aqui dessa palavra, com a palavra viva do Senhor Jesus, eu seguirei confiando nas promessas de Cristo Jesus. Era essa palavra que eu queria deixar para você nessa noite, de esperança e de fé, que tudo está no controle do Senhor. Amém? Vamos orar juntos? Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos conforta e que nos traz esperança, Senhor. Preenche, ó Deus, a cada coração, ó Deus, a cada pessoa que está nesse momento chorando por um ente querido. Ó Deus, preenche, ó Deus, a cada vida que por algum motivo está passando por dificuldade, um coração apertado, como diz no texto, não enxerga mais as estrelas, não enxergam, Deus, mais o sol, já não há esperança. Ó Deus, que o Teu coração, que a Tua palavra encontre morada em cada vida, sobretudo, ó Deus, perante a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo esteja confortando a cada coração nesse momento, trazendo a alegria que vem do alto. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito, Senhor, esteja hoje, amanhã e durante toda essa semana com a Tua igreja. E o Teu povo diz amém. Louvado seja Deus.